Em um canto esquecido do mapa, existe um povoado chamado Pedra Negra. Poucos ousam falar sobre ele, e menos ainda se atrevem a visitar. Dizem que quem pisa naquele solo amaldiçoado jamais volta ao mesmo, se voltar. O que há por trás do silêncio sombrio que envolve esse lugar? Prepare-se para descobrir a lenda que o tempo tentou enterrar. Pedra Negra fica isolada entre montanhas áridas e estradas de terra esquecidas. O céu parece sempre nublado, e o ar carrega um cheiro de ferrugem e terra molhada, mesmo em dias secos. As poucas casas de madeira apodrecida se alinham em ruas desertas, onde o vento sussurra como se carregasse vozes de um passado perturbador. O único sinal de vida é um velho sino enferrujado pendurado na igreja abandonada, que balança sozinho mesmo quando não há brisa. O protagonista da nossa história, Lucas, um jovem documentarista fascinado por lendas urbanas, decidiu explorar Pedra Negra em busca de um novo material para seu canal. Ele ouviu rumores sobre desaparecimentos misteriosos e uma maldição ancestral que assombrava o povoado. Mas o que ele encontraria lá superaria qualquer história que já tivesse ouvido. Lucas chegou ao povoado ao entardecer, quando o céu tingido de vermelho parecia sangrar sobre as montanhas. Seu carro parou na entrada da vila, onde um antigo letreiro caído no chão ainda exibia, com letras quase apagadas, "Bem-vindo à Pedra Negra". À medida que caminhava, a sensação de ser observado se intensificava. O silêncio era tão denso que o som de seus passos ecoava como um grito. Ele encontrou uma velha senhora sentada na varanda de uma casa torta. O olhar dela parecia atravessar a alma de Lucas. Sem ser convidado, ele perguntou sobre a maldição. A mulher, com a voz rouca e baixa, murmurou: "O sangue clama, e quem escuta não volta". Naquela noite, Lucas decidiu acampar próximo à igreja abandonada. Durante a madrugada, acordou com o som do sino tocando. O ar ficou gelado de repente, e ele viu sombras se movendo entre as árvores, embora não houvesse vento. Pegou sua lanterna e seguiu o som. O sino continuava a balançar sozinho, mas agora o som parecia um lamento. Lucas entrou na igreja, iluminando o interior coberto de poeira e marcas estranhas nas paredes. No altar, uma figura estava de costas para ele, parada e imóvel. Quando ele se aproximou, a figura virou lentamente. Era a velha senhora da varanda, mas seu rosto estava distorcido, com olhos completamente negros e um sorriso que parecia rasgar o rosto. "O sangue clama, garoto", ela sussurrou antes de desaparecer no ar, deixando apenas o eco da sua risada macabra. Lucas tentou fugir, mas do lado de fora, dezenas de sombras se aproximavam, cercando-o. Eram figuras pálidas, sem olhos, com bocas abertas em gritos silenciosos. Ele correu para o carro, mas a estrada parecia não ter fim, como se o povoado mantivesse preso em um ciclo infinito. Dias depois, um grupo de exploradores encontrou o carro de Lucas abandonado na entrada de Pedra Negra. Dentro, apenas sua câmera com o último vídeo gravado. No vídeo, ele corria desesperado, sussurrando palavras desconexas, até que a câmera caiu no chão e tudo ficou escuro. O último som? O sino tocando ao longe. O corpo de Lucas nunca foi encontrado, assim como muitos outros antes dele. Dizem que Pedra Negra ainda está lá, esperando por mais visitantes curiosos. Talvez o povoado não esteja vazio, apenas habitado por aqueles que nunca conseguiram sair. Se você gostou dessa história, confira outras lendas sombrias aqui do canal. E me conte nos comentários, você teria coragem de visitar um lugar assim? Na pequena vila de Arroio Seco, um poço escondido carrega um segredo mortal. Quem se aproxima nunca mais sai. Arroio Seco, uma vila isolada no interior, vivia sob a sombra de uma história que ninguém ousava contar. O lugar parecia esquecido pelo mundo, com ruas desertas e casas envelhecidas pelo tempo. No centro da vila, um poço antigo, coberto por pedras grossas, passava despercebido pela maioria dos moradores. Alguns diziam que o poço era amaldiçoado, outros que ele guardava a energia de almas perdidas. A história ganhou novos contornos quando Gabriel, um jovem jornalista em busca de mistérios não resolvidos, decidiu passar alguns dias em Arroio Seco. Ele ouviu de um morador antigo que o poço era responsável por várias mortes inexplicáveis ao longo das décadas, e como um bom investigador, decidiu descobrir a verdade por trás da lenda. Chegando ao vilarejo, Gabriel notou o clima pesado que parecia pairar sobre cada esquina. As pessoas o observavam com desconfiança, mas ele não se deixou intimidar.
Quando chegou à praça central, perguntou a um homem de idade avançada sobre o poço. O velho, com um olhar cauteloso, simplesmente balançou a cabeça e disse: "Melhor não saber, rapaz." Gabriel não se deu por vencido e à noite, seguiu em direção ao poço. A escuridão se intensificava conforme ele se aproximava da velha estrutura de pedra, e o vento gelado parecia ficar mais forte, como se o próprio ar o estivesse afastando. Ele tirou a tampa do poço, e ao olhar para dentro, a lanterna iluminou uma piscina de sangue tão vermelha que parecia brilhar. Uma sensação de horror invadiu o peito de Gabriel. Ele tentou afastar a lanterna, mas algo puxou para mais perto. De repente, o poço começou a emitir um som estranho, como um murmúrio. Era como se alguém estivesse chamando seu nome. Gabriel sentiu um arrepio percorrer sua espinha, e antes que pudesse reagir, algo escuro emergiu das profundezas, pegando-o pelos pés e arrastando-o para dentro. Gabriel foi puxado para o fundo do poço, onde uma escuridão absoluta o envolveu. Ele tentou gritar, mas nada saía de sua boca. A sensação de estar sendo consumido por algo antigo e maligno era incontrolável. Ao seu redor, surgiram sombras de rostos, com olhos brilhando como fogo, observando-o em silêncio. As vozes começaram a sussurrar, falando de dor, sofrimento e uma promessa de vingança que duraria para sempre. Gabriel viu uma figura fantasmagórica se aproximando dele, com um sorriso deformado, enquanto sussurrava: "Agora você é parte de nós." Com o último esforço, Gabriel conseguiu olhar para cima, onde uma luz tênue de sua lanterna ainda iluminava a superfície do poço. Mas ele sabia que não poderia escapar. O poço estava absorvendo sua alma, e o que restaria dele seria apenas mais uma história para os moradores do vilarejo contar. Quando o corpo de Gabriel foi encontrado dias depois, ele estava intacto, mas seu olhar estava vazio, como se sua alma tivesse sido arrancada. O poço de sangue estava quieto novamente, mas o medo havia se espalhado por Arroio Seco. Os moradores evitavam passar perto, mas o local não desaparecia da memória deles. Os rumores diziam que o poço estava cheio de almas presas, que agora estavam mais sedentas do que nunca. E quem ousasse se aproximar, seguiria o mesmo destino de Gabriel. O poço de sangue ainda permanece em Arroio Seco, esperando por sua próxima vítima. Você teria coragem de encarar o que mora nas profundezas desse lugar? Na velha cidade de São Vicente, as estátuas de um antigo cemitério não só observam os vivos, como também gritam de dor. São Vicente era uma cidade conhecida por sua arquitetura colonial e sua antiga catedral, que datava do século XVIII. Porém, o que muitos não sabiam era o segredo obscuro que se escondia no antigo cemitério, localizado nos limites da cidade. Durante o dia, o local parecia ser tranquilo, com suas estátuas de mármore representando anjos e santos, mas ao cair da noite, o cenário mudava completamente. Os moradores mais antigos falavam de um fenômeno inexplicável, algo que acontecia apenas em noites sem lua. As estátuas começavam a gritar. Mateus, um estudante de história fascinado por mistérios, decidiu investigar esse fenômeno. Ao ouvir a história de uma professora local sobre os gritos, ele ficou intrigado e decidiu passar uma noite no cemitério para descobrir a verdade. Ao chegar no cemitério, Mateus sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O lugar estava deserto, mas havia algo no ar que o fazia sentir uma presença invisível. Ele caminhou entre as lápides antigas, observando as estátuas, que pareciam mais imponentes à medida que a noite caía. A lua estava ausente, e a escuridão era quase total, com exceção da luz fraca da lanterna que ele segurava. Mateus se aproximou de uma das estátuas, uma figura de um anjo com as asas abertas, e foi então que algo estranho aconteceu. O som de um leve sussurro começou a ecoar no ar, como se alguém estivesse pedindo ajuda. Ele não acreditou no que ouviu, achando que poderia ser o vento, até que ao virar as costas para a estátua, um grito de dor cortou a noite. Era o som de alguém sendo torturado. Mateus congelou. Ele se virou rapidamente, apenas para ver a estátua de anjo com os olhos vazios e uma expressão de sofrimento, como se estivesse viva. Ele recuou, mas os gritos começaram a aumentar. As estátuas de todos os lados estavam agora gritando, suas vozes se misturando em um coro de agonia. Mateus tentou correr, mas algo o impedia de sair. As sombras começaram a se mover, e ele sentiu como se as estátuas estivessem se aproximando. Mateus caiu de joelhos, suas mãos tremendo enquanto ele tentava cobrir os ouvidos. Mas os gritos não cessavam. Ao olhar para uma das estátuas mais antigas, uma figura de um homem com uma expressão de desesperança, ele viu algo que o fez quase desmaiar. A estátua começou a se mover, seus olhos se iluminando com uma chama sobrenatural.
O homem da estátua olhou diretamente para Mateus e em um sussurro disse: liberte-nos. Antes que Mateus pudesse reagir, uma força invisível o arrastou para o centro do cemitério. O solo sob seus pés se abriu, revelando um buraco profundo, de onde as vozes das estátuas saíam. Ele estava agora cercado por uma escuridão impenetrável, e as estátuas começaram a gritar ainda mais alto, como se estivessem em agonia eterna. Mateus tentou escapar, mas não havia saída. A terra o engoliu, e por fim o silêncio tomou conta. Na manhã seguinte, a cidade de São Vicente acordou com a notícia de que Mateus havia desaparecido misteriosamente. Seu corpo nunca foi encontrado, e o cemitério continuou em silêncio, mas algo havia mudado. As estátuas que antes estavam imóveis, agora estavam viradas, com os rostos voltados para a cidade, como se estivessem aguardando algo. Os moradores começaram a relatar mais incidentes estranhos, e em algumas noites, podia-se ouvir o eco de gritos vindos do cemitério, como se as estátuas ainda chamassem por alguém para libertá-las de seu sofrimento eterno. As estátuas de São Vicente ainda estão lá, de olho nos vivos, esperando pelo próximo corajoso que decida desvendar seus segredos. E você, teria coragem de enfrentar o grito das estátuas? Se você gostou dessa história, não deixe de conferir outras lendas aterrorizantes aqui no canal e compartilhe nos comentários. O que você faria se ouvisse um grito vindo de uma estátua? Na pequena cidade de São José dos Campos, um médico antigo ainda atende, mas ele não cura, ele coleciona almas. São José dos Campos era uma cidade tranquila, onde todos se conheciam e as ruas cheias de árvores ofereciam uma sensação acolhedora. No entanto, havia algo peculiar sobre o velho hospital da cidade. Embora o local tivesse sido fechado há mais de 50 anos, o nome do hospital ainda circulava nas conversas dos moradores mais velhos. Diziam que o Dr. Aguiar, um médico que trabalhará ali, nunca foi visto saindo do hospital. Ele estava sempre dentro, atendendo pacientes em sua sala, como se o tempo não passasse para ele. Renato, um jovem curioso e cético, cresceu ouvindo essas histórias. Ele sempre achou que eram apenas lendas inventadas para assustar as crianças. Mas ao completar 23 anos e depois de uma visita a um tio doente, Renato se deparou com algo estranho. Ele soubera que o hospital estava fechado há décadas, mas ao visitar o prédio desmoronando, ele viu uma luz fraca acesa na janela do segundo andar. Curioso e movido pela adrenalina da descoberta, Renato decidiu investigar. Ao entrar no hospital, ele sentiu um arrepio percorrendo sua espinha, mas seguiu em frente. As paredes estavam envelhecidas, com musgo e mofo tomando conta, mas ele não conseguia entender como uma luz ainda poderia estar acesa em um lugar tão abandonado. Ao subir as escadas, ele encontrou a porta da sala do Dr. Aguiar entreaberta. Quando Renato entrou, o que viu parecia tirado de um pesadelo. O consultório estava impecavelmente limpo, como se fosse usado constantemente, apesar da poeira acumulada ao redor. No centro da sala, o Dr. Aguiar estava sentado atrás de uma mesa com uma expressão fria e séria, como se nada tivesse mudado ao longo dos anos. O médico olhou para Renato com um sorriso enigmático. "Posso te ajudar, jovem?", perguntou com uma voz suave, mas carregada de uma estranha autoridade. Renato hesitou, sentindo-se desconfortável, mas a curiosidade o impulsionou. Ele entrou mais na sala e se aproximou da mesa. O Dr. Aguiar explicou com calma que já não atendia mais pessoas comuns, apenas almas que precisavam de um tratamento especial. "Mas, o que você quer dizer com almas?", Renato questionou, tentando compreender o que estava acontecendo. O Dr. Aguiar sorriu novamente, dessa vez mais amplamente, e começou a falar de um ritual antigo que ele realizava. Ele não curava doenças físicas, mas tratava da alma das pessoas, oferecendo uma cura eterna para aqueles que estavam à beira da morte. Renato sentiu um calafrio. Ele não sabia o que o médico queria dizer, mas algo dentro de si dizia que aquilo não era natural. O Dr. Aguiar se levantou lentamente e Renato percebeu algo ainda mais perturbador. Os olhos do médico estavam completamente opacos, sem nenhuma vida neles. A sala ficou estranhamente fria, e Renato sentiu o peso da presença do Dr. Aguiar, como se estivesse sendo consumido por ele. De repente, o médico se aproximou e começou a falar de uma maneira que não fazia sentido, como se estivesse em transe. Ele falava sobre um pacto com forças além da compreensão humana, onde em troca de imortalidade, ele teria que coletar almas para alimentar uma energia sobrenatural. A cada alma levada ele ficava mais jovem, mas ao mesmo tempo, se tornava mais perturbador. Renato tentou se afastar, mas algo o impediu de sair da sala. As portas estavam fechadas, e a luz da janela se apagou.
Ele olhou para o lado e viu uma série de rostos distorcidos, dentro de quadros, observando-o com olhos vazios. Essas eram as almas que o Dr. Aguiar havia curado, mas que nunca haviam encontrado paz. Você é a próxima, o médico sussurrou, enquanto se aproximava de Renato. Aquele momento foi como um pesadelo em câmera lenta. Renato tentou lutar, mas o médico agarrou seu pulso, e foi então que Renato sentiu algo estranho percorrendo seu corpo, uma sensação de esvaziamento, como se sua própria alma estivesse sendo retirada. Na manhã seguinte, a cidade acordou sem saber do destino de Renato. Ninguém mais o viu, e o hospital foi mais uma vez fechado como se nada tivesse acontecido. Alguns dias depois, os moradores começaram a notar que algo estava errado com o Dr. Aguiar. Ele parecia mais jovem, mas sua aparência estava estranhamente pálida e cadavérica. O hospital, que parecia estar em ruínas, agora estava em perfeito estado, como se o tempo não tivesse passado por ele. Enquanto isso, uma foto de Renato apareceu na sala de espera do hospital, com os olhos fixos e vazios. Ele estava agora entre as almas coletadas por Aguiar, uma delas, para nunca mais voltar. O Dr. Aguiar ainda está lá, esperando o próximo a cair em sua teia. Ele oferece a cura, mas a que preço? Se você gostou dessa história, deixe seu comentário sobre o que acha de pactos sobrenaturais e almas perdidas. Não se esqueça de conferir mais lendas macabras aqui no canal. E lembre-se, o Dr. Aguiar pode estar mais perto do que você imagina. Em um vilarejo isolado, um vidente antigo previu a morte de todos, mas ninguém acreditou, até que a maldição começou a se cumprir. O vilarejo de São Bartolomeu estava perdido entre montanhas e florestas, um lugar onde o tempo parecia parar e as histórias antigas se perpetuavam. Em suas ruas estreitas e casas de madeira, a vida seguia com uma rotina tranquila, mas sempre havia um mistério pairando sobre aquele lugar, o velho vidente. Domingos, um homem de idade avançada, era o último a possuir os dons que todos respeitavam e até temiam. Ele morava em uma cabana no limite da floresta e por anos, os moradores vinham até ele para buscar respostas sobre o futuro, mas suas previsões eram sempre obscuras e inquietantes. O que mais os assustava era uma profecia feita muitos anos atrás, quando Domingos anunciou a morte de todos no vilarejo, um por um, em um ciclo inescapável. Ele não dizia quando, mas avisou que a morte chegaria, lenta e inexorável. E ninguém acreditou. As sombras chegarão com a lua cheia, ele avisava, mas ninguém o levou a sério. O tempo passou, e a vida no vilarejo seguiu normalmente, até que as mortes começaram. Tudo começou com Dona Teresa, a senhora que morava sozinha na casa ao lado da igreja. Ela foi encontrada morta em sua cama, com uma expressão de terror congelada no rosto. O médico local não conseguiu encontrar explicações para o que havia acontecido. Não havia sinais de violência, e sua morte parecia natural, mas a expressão de medo era inconfundível. Depois, o filho de Dona Teresa, Carlos, que morava na cidade vizinha, voltou para o vilarejo para resolver os assuntos de sua mãe. Ele estava desconfiado e resolveu investigar. Enquanto isso, outras mortes começaram a acontecer, sempre com as mesmas circunstâncias. Ninguém sabia o motivo, mas todos os mortos tinham uma coisa em comum: um olhar aterrorizado, como se estivessem vendo algo que ninguém mais conseguia ver. O povo estava começando a perceber que a profecia do velho vidente talvez não fosse apenas uma fantasia. Carlos, desesperado, decidiu procurar Domingos para entender o que estava acontecendo. Ao chegar à cabana do vidente, encontrou-o sentado em uma cadeira de balanço com um sorriso enigmático. "Você sabia que isso ia acontecer?" Carlos perguntou, com a voz trêmula. Domingos respondeu com calma: "Eu vi o fim, e ele chegou. Agora, todos vocês estão condenados. A maldição que eu vi já está cumprindo seu ciclo. E eu, como último vidente, não posso parar." Carlos sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ele não sabia se estava ouvindo a verdade ou se tudo aquilo não passava de delírios de um homem velho. Mas, enquanto conversava com o vidente, algo estranho aconteceu. A porta da cabana se fechou com um estrondo, e uma sensação de frio tomou conta do ambiente. Uma sombra escura apareceu no canto da sala, sem explicação. O vidro da janela estalou, e o vento parecia sussurrar palavras incompreensíveis. De repente, a sombra se moveu em direção a Carlos, e o ambiente se tornou mais denso. A sala parecia ficar menor, o ar mais pesado, como se algo maligno estivesse prestes a se materializar. Domingos levantou-se da cadeira lentamente e, com um olhar vazio, começou a murmurar palavras em uma língua que Carlos nunca ouvira antes. Ele sentiu um peso crescente no peito, como se estivesse sendo puxado para um abismo. A sombra se materializou diante dele, e Carlos viu o que ninguém mais havia visto:
uma figura de aparência grotesca, com os olhos vazios e a boca aberta em um grito silencioso. A criatura estava à frente dele, como uma visão do além, e antes que pudesse reagir, a sombra avançou, envolta em um som abafado que parecia cortar a alma. Carlos tentou gritar, mas sua voz não saía. O vidente, de olhos fixos e um sorriso malévolo, observava como tudo se desenrolava diante dele. A maldição estava cumprida. A criatura que Domingos havia visto no futuro agora estava ali, diante deles, e ninguém poderia escapar. Carlos foi puxado pela sombra, desaparecendo da vista de Domingos, e a cabana ficou silenciosa novamente. Domingos olhou pela janela, vendo o vilarejo à distância, onde uma névoa sombria começava a cobrir as casas. Ele sabia que o fim estava se aproximando para todos, mas ele mesmo nunca morreria. Ele havia se tornado parte da maldição, e como último vidente, sua missão era garantir que o ciclo fosse cumprido. A maldição do vidente se espalhou pelo vilarejo como fogo em palha seca. Mais pessoas começaram a desaparecer sem deixar vestígios, cada uma delas com a mesma expressão horrorizada no rosto. O povo tentou fugir, mas a névoa negra da maldição seguia, sempre à espreita, nunca permitindo que se libertassem. O velho Domingos, agora uma sombra do que já foi, permanecia no vilarejo, observando o fim de todos, enquanto o ciclo de morte se repetia. Após semanas, não restou mais ninguém. O vilarejo foi esquecido, mas aqueles que se aproximaram de sua ruína sentiam o peso da maldição no ar. A última vítima da maldição foi o próprio Domingos, que desapareceu misteriosamente, sem deixar nenhum vestígio como todos os outros. Sua presença, porém, ainda pairava, aguardando o próximo vilarejo a ser tocado pelo olhar do vidente. A maldição de São Bartolomeu continua a existir, aguardando novos olhos curiosos que desejam saber mais sobre o que realmente aconteceu ali. O que você faria se soubesse que está sendo observado por um vidente do além? Se você gostou dessa história, deixe seu comentário sobre o que acha de maldições e vidências sobrenaturais. Não deixe de conferir outras histórias e mistérios aqui no canal. E lembre-se, os olhos do vidente nunca deixam de observar. Quando a noite cai sobre o cemitério abandonado, os sussurros começam. Mas quem está falando? Na pequena cidade de Santa Maria, havia um cemitério antigo e esquecido, onde poucos ousavam pisar. Cercado por uma densa floresta, o local parecia isolado do resto do mundo, envolto por uma aura de mistério. Os mais velhos falavam sobre ele como um lugar amaldiçoado, onde as almas inquietas nunca descansavam. O cemitério havia sido desativado há décadas, mas as sepulturas ainda estavam intactas, suas lápides quebradas e cobertas por musgo. As árvores ao redor formavam uma cortina escura, criando uma barreira natural que mantinha o lugar afastado da luz do dia. Era ali que à noite os moradores mais corajosos se reuniam para contar histórias sobre os mortos e suas almas perdidas. Mas havia algo peculiar sobre este cemitério. À medida que a noite avançava, um som estranho começava a surgir. Algo como um sussurro baixo, vindo de dentro do cemitério. Ninguém sabia explicar, mas todos que tentaram descobrir a origem dos sussurros nunca voltaram. Os mais jovens começaram a ignorar os avisos dos mais velhos, e logo o mistério tornou-se um desafio para aqueles que se atreviam a investigar. Foi então que João, um rapaz curioso e ousado, decidiu que resolveria o mistério do cemitério. Ele sempre ouvirá histórias sobre os sussurros, mas nunca acreditou nelas. A ideia de almas vagando pelo cemitério lhe parecia absurda, e ele estava determinado a provar que não havia nada de sobrenatural no local. Na noite em que se decidiu a ir, a lua estava cheia e as estrelas brilhavam no céu limpo. Ele entrou no cemitério com uma lanterna na mão, sem demonstrar medo. Caminhou pelas trilhas escuras, passando por lápides antigas e cobertas de musgo. O som de seus passos parecia se perder na escuridão, e o vento assobiava pelas árvores, criando uma atmosfera ainda mais tensa. À medida que João se afastava da entrada, o sussurro se tornou mais claro. Ele parou, escutando atentamente. O som parecia vir de várias direções, como se as vozes estivessem ao seu redor. "Quem está aí?" João gritou, tentando esconder o tremor em sua voz. Mas ao invés de resposta, o sussurro se intensificou, e ele sentiu uma presença, algo além de sua compreensão, se aproximando. Ele começou a andar mais rápido, tentando encontrar a origem dos sons, mas quanto mais avançava, mais os sussurros se multiplicavam. Algo estava errado, algo muito mais antigo e terrível do que ele poderia imaginar. A sensação de estar sendo observado se intensificava, e ele não conseguia mais ver o caminho de volta. De repente, uma figura apareceu à sua frente, parada entre as lápides.
Era uma mulher pálida, com os olhos vazios e a expressão congelada em um grito silencioso. Ela não se movia, mas o sussurro parecia vir de sua boca, como se ela estivesse murmurando palavras inaudíveis. João ficou paralisado, sentindo uma onda de pavor invadir seu corpo. A mulher parecia flutuar, seus pés não tocando o solo. Ele tentou dar um passo para trás, mas o chão sob seus pés se desfez, e ele caiu em um buraco profundo. O som de sua queda foi abafado pelo eco dos sussurros, que agora pareciam vir de todas as direções. No fundo do buraco, João encontrou algo que não esperava, uma câmara secreta com paredes cobertas por símbolos antigos. As vozes pareciam mais fortes ali, como se estivessem chamando por ele. Ao olhar ao redor, ele percebeu que as sepulturas ao redor da câmara estavam vazias, e as lápides tinham nomes desconhecidos, escritos em uma língua que ele não conseguia ler. Quando João levantou os olhos, viu algo que o fez gelar de terror. Os mortos estavam de volta e suas almas estavam presas naquele lugar, vagando eternamente. Eles estavam ali rodeando, e os sussurros não eram mais murmúrios, mas gritos desesperados. Ele tentou correr, mas as sombras o puxaram para baixo, como se o próprio cemitério o estivesse engolindo. No dia seguinte, os moradores da cidade encontraram a lanterna de João abandonada na entrada do cemitério. Mas ele nunca mais foi visto. Quando alguém se atreveu a ir procurá-lo, o cemitério estava mais sombrio do que nunca. As árvores estavam mais densas, e o vento parecia carregar uma dor antiga. Os sussurros haviam se intensificado, e ninguém mais se atreveu a se aproximar do lugar. Dizem que a alma de João agora se junta às das outras vítimas, presas eternamente no cemitério. E sempre que a lua cheia brilha, quem ousar se aproximar pode ouvir seus gritos, entrelaçados aos sussurros dos mortos. O cemitério de Santa Maria agora é um lugar amaldiçoado, onde as almas dos que partiram e os que se atrevem a entrar se encontram, presos para sempre na escuridão. E os sussurros, esses sussurros, nunca cessam. E você, teria coragem de enfrentar os sussurros do cemitério? O que acha das almas perdidas que vagam por lá, esperando por companhia? Deixe seu comentário e compartilhe essa história com seus amigos, se ousarem. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais mistérios e lendas assustadoras como essa. Na floresta de Guarapuava, um guardião com olhos vermelhos vigia os que ousam adentrar seu domínio. Quem vê seus olhos, nunca mais volta. Guarapuava, uma cidade cercada por densas florestas, sempre teve uma aura de mistério. Os mais velhos contavam sobre a Floresta Maldita, um lugar denso, onde a luz do sol mal atravessava as copas das árvores. Ninguém sabia ao certo o que acontecia ali, mas uma coisa era certa: quem se atrevesse a adentrar a floresta jamais retornava. Lúcio, um aventureiro e fotógrafo, sempre gostou de investigar lugares abandonados e lendas urbanas. Ao ouvir os rumores sobre a Floresta Maldita, decidiu que seria o próximo a desbravá-la. Armado com sua câmera, ele partiu, decidido a capturar imagens da floresta e descobrir o que realmente acontecia ali. A floresta parecia normal à primeira vista, árvores antigas, folhas caindo, o som de pássaros ao longe. Mas à medida que Lúcio se afastava da trilha, o ambiente se tornava mais pesado. O ar estava denso, e um silêncio desconfortante tomava conta. Ele sentia que algo o observava, mas não conseguia identificar o que. O mais estranho começou a acontecer quando Lúcio encontrou marcas de passos estranhas na terra. Não eram pegadas de animais comuns, mas de algo maior, com um formato irregular e peculiar. Ele seguiu essas marcas até que, ao longe, viu uma figura encapuzada parada entre as árvores. A figura não se movia, mas seu olhar fixo parecia atravessar Lúcio, como se estivesse vendo algo além dele. Quando Lúcio tentou se aproximar, um estrondo ecoou pela floresta, fazendo com que ele parasse no lugar. A figura desapareceu, deixando Lúcio com o coração acelerado e os nervos à flor da pele. Mas algo o impulsionava a continuar. Ele se afastou ainda mais da trilha, sentindo o peso da floresta se intensificar. A sensação de estar sendo observado crescia. Quando olhou para trás, percebeu que a figura encapuzada não estava mais distante. Agora estava logo atrás dele, com os olhos vermelhos como fogo, e um sorriso sombrio no rosto. Lúcio tentou correr, mas algo o impedia de se mover. Suas pernas pareciam pesadas, como se a própria floresta o estivesse segurando. Ele olhou para os lados e viu a figura encapuzada se aproximando. Seus olhos vermelhos brilhavam na escuridão da floresta, e a sensação de pavor tomou conta de Lúcio. A criatura se revelou como o guardião da floresta, um ser antigo, cujos olhos eram capazes de paralisar quem os encarasse. Ele estava ali para proteger a floresta de intrusos, e Lúcio havia sido pego em sua teia.
A criatura falou com uma voz gutural e grave, ameaçando-o. Você violou nosso território. Agora pagará o preço. Lúcio, desesperado, tentou desviar o olhar, mas os olhos do guardião o fixavam, tornando impossível escapar. Ele sentiu sua visão turvar e seu corpo ficando rígido, como se estivesse sendo congelado por dentro. Antes que pudesse gritar, a criatura avançou e o agarrou, arrastando-o para a escuridão da floresta. Lúcio desapareceu sem deixar vestígios. Dias depois, os moradores da cidade começaram a relatar luzes estranhas vindas da floresta à noite. Ninguém se atrevia a se aproximar, mas alguns diziam ter ouvido gritos abafados ao longe. As autoridades, alertadas pelos relatos, enviaram uma equipe para investigar, mas ninguém jamais retornou. Lúcio, o jovem aventureiro, foi dado como perdido. Mas algumas semanas após o desaparecimento, uma foto apareceu misteriosamente em sua câmera. A imagem mostrava uma figura sombria de olhos vermelhos e um sorriso sinistro, com a floresta ao fundo. A imagem não deixou dúvidas. Lúcio havia se tornado parte do território do guardião da floresta, e sua alma agora estava condenada a vagar pelas sombras do local. A floresta maldita continua a existir, e muitos ainda se aventuram em busca de respostas, mas poucos voltam para contar. O guardião aguarda em silêncio, esperando pela próxima vítima que ouse invadir seu domínio. Você teria coragem de entrar na floresta maldita? Se gostou dessa história, compartilhe suas impressões nos comentários e não deixe de conferir as outras lendas sombrias do canal. Quais mistérios você acha que existem nas florestas mais sombrias? Um homem de ferro apareceu no vilarejo e com ele, uma tragédia silenciosa que nunca foi desvendada. No vilarejo de Serraria, uma pequena comunidade isolada nas montanhas, todos conheciam a história do Homem de Ferro. Era uma lenda que os mais velhos contavam nas noites frias de inverno, quando o vento cortava as árvores e o frio parecia congelar os ossos. Dizia-se que o Homem de Ferro era um ser de aparência metálica, com pele de ferro forjado e olhos que brilhavam como brasas. Ele surgia à noite sem avisar, e passava silenciosamente pelas ruas desertas do vilarejo. Mas o que mais aterrorizava os moradores era o que acontecia após sua aparição. Sempre que ele aparecia, algo terrível acontecia. Um incêndio começava em alguma casa, ou uma tragédia acontecia com uma das famílias. O vilarejo nunca soubera a origem do Homem de Ferro, mas seus rastros de destruição sempre eram seguidos por uma calma mortal, onde o tempo parecia parar, e o medo se espalhava como uma doença. Ninguém sabia ao certo quem ou que ele era. Alguns diziam que era uma alma amaldiçoada, outros afirmavam que ele era um homem que havia sido transformado por um poder sombrio. O certo é que após sua chegada, nenhum vilarejo voltava a ser o mesmo. Maria, uma jovem do vilarejo, sempre ouvirá essas histórias, mas jamais acreditara nelas. Ela cresceu com os relatos, e à medida que foi envelhecendo, começou a questionar a existência do Homem de Ferro. Para ela, eram apenas histórias inventadas pelos mais velhos para assustar as crianças. Uma noite, enquanto caminhava sozinha pela floresta, Maria viu algo que a fez mudar de opinião. No horizonte, a silhueta de um homem parecia surgir das sombras, sua figura brilhando à luz da lua. Seu corpo era de metal, refletindo a luz da noite com um brilho sinistro. Maria, tomada pela curiosidade e pela incredulidade, se aproximou. Conforme ela se aproximava, uma sensação de frio intenso tomou conta de seu corpo. Seus pés ficaram pesados, como se o chão quisesse prendê-la ali. O homem não dizia nada, mas seus olhos ardentes fixaram-se nela, como se a estivesse observando com uma profundidade assustadora. O medo tomou conta de Maria, mas, antes que pudesse correr, o homem fez um movimento sutil, e ela caiu, seu corpo subitamente paralisado. A terra ao redor dela parecia tremer, e uma sombra gigantesca se ergueu acima de seu corpo. O Homem de Ferro estendeu a mão, e Maria sentiu uma pressão crescente em seu peito, como se algo tentasse esmagá-la de dentro para fora. Ela queria gritar, mas sua voz não saía. Era como se estivesse sendo consumida pelo próprio medo. Em um último esforço, ela tentou escapar, mas algo a puxou de volta, como se as sombras tivessem vida própria. Maria acordou na manhã seguinte, sua cabeça latejando e seu corpo dolorido. Ela estava de volta à sua casa, mas algo estava diferente. A casa que antes parecia acolhedora, agora parecia escura e abafada. O ar estava pesado, como se algo maligno pairasse sobre ela. Ao sair para a rua, ela viu os habitantes do vilarejo reunidos em frente a uma casa que havia sido destruída por um incêndio misterioso. Todos estavam em choque, olhando para as ruínas da casa, mas ninguém se atrevia a dizer uma palavra. Foi então que Maria percebeu.
O Homem de Ferro havia estado ali, e mais uma tragédia havia acontecido. Ele estava sempre presente, como uma sombra invisível que pairava sobre o vilarejo. Cada aparição sua trazia consigo uma catástrofe. Ela tentou se afastar, mas, antes que pudesse dar mais um passo, viu a figura metálica se aproximando novamente, emergindo das sombras com a mesma expressão vazia. Seus olhos estavam fixos nela, e o vento parecia uivar em torno de sua presença. O medo tomou conta de Maria, mas ela não podia se mover. Ela sabia que o Homem de Ferro estava ali para cumprir seu destino sombrio, levar mais uma alma. Maria tentou gritar, mas assim como na noite anterior, sua voz não saía. Tudo o que ela podia fazer era observar enquanto a sombra do Homem de Ferro se aproximava e a envolvia. Naquela noite, o vilarejo foi tomado por um silêncio mortal. O incêndio que havia destruído a casa foi o prenúncio do fim, mas ninguém sabia ao certo quando seria o próximo ataque. Maria nunca mais foi vista. Dizem que ela se tornou mais uma alma perdida, levada pelas mãos de ferro do homem que nunca descansava. A lenda continuou a assombrar o vilarejo por gerações, e cada vez que o Homem de Ferro surgia, ele trazia consigo uma tragédia ainda maior. Ninguém sabia sua origem, mas todos sabiam que uma vez que ele aparecesse, a paz nunca mais seria restaurada. E você acredita na lenda do Homem de Ferro? O que acha que ele realmente quer? Comente abaixo e compartilhe essa história com seus amigos. Mas cuidado, talvez a sombra do Homem de Ferro esteja mais próxima do que você imagina. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias aterrorizantes como essa. Em uma noite sem lua, o Poço das Almas Perdidas foi encontrado novamente, e com ele, os gritos de quem ousou se aproximar. Na pequena vila de São Jerônimo, perdida no interior do Brasil, existia uma lenda que assombrava os habitantes mais antigos, o Poço das Almas Perdidas. Diziam que ele estava localizado em um campo isolado, cercado por árvores antigas e de aparência doentia. Sua origem era desconhecida, mas o que se sabia era que quem olhasse fundo em suas águas nunca mais seria o mesmo. Há muitas gerações essa história foi passada de boca em boca, sempre com o mesmo aviso: não se aproxime do poço ou sua alma será perdida. Muitos tentaram investigar, mas os poucos que voltaram falavam de uma sensação estranha, como se estivessem sendo observados, e de vozes distantes chamando-os pelo nome, algo que não podiam entender, mas que os aterrorizava até a alma. A lenda afirmava que o poço possuía o poder de prender as almas de quem se aventurasse ali. Aqueles que se aproximavam e olhavam em suas águas, diziam ter visto reflexos distorcidos, como se o poço fosse uma porta para outra dimensão, um lugar onde as almas perdidas vagavam eternamente. Os mais velhos, com seus olhos cansados e profundos, nunca falavam sobre o que viram, mas todos sabiam o que estava em jogo, a perda da própria essência. Mas como todas as lendas, ela começou a se desvanecer com o tempo. As novas gerações, céticas e com suas vidas agitadas, começavam a ignorar os avisos. Porém, aqueles que desobedeciam, logo descobriam que o poço não esquece. Certo dia, um jovem curioso chamado Rafael, em busca de emoção, decidiu desafiar a lenda do Poço das Almas Perdidas. Ele havia ouvido histórias sobre o que acontecia com os que se aproximavam, mas acreditava que tudo não passava de superstições e medos criados por um povo muito antigo e sem conhecimento. Uma noite, quando a lua estava encoberta por nuvens pesadas, Rafael partiu para o campo onde o poço se encontrava. O vento estava gelado, e uma névoa densa parecia surgir do próprio solo, como se o terreno estivesse vivo. Ele sentia a tensão no ar, mas sua vontade de provar que a lenda era falsa era mais forte. Quando chegou ao poço, o silêncio era absoluto. Não havia animais ao redor, nem sons da floresta. Apenas o som da água gorgolejando no fundo, como se algo ou alguém estivesse ali esperando. Rafael olhou para as águas turvas e, com um sorriso cínico, decidiu se aproximar. O que ele não sabia é que, ao olhar diretamente nas águas, estava abrindo uma porta para o desconhecido. À medida que seu reflexo na água se distorcia, ele sentiu uma presença. Uma força invisível puxava sua alma para o fundo do poço. O ar ao redor dele parecia ficar mais denso, mais pesado, como se estivesse sendo observado por centenas de olhos invisíveis. Uma voz suave, mas cheia de malícia, sussurrou seu nome. Rafael tentou se afastar, mas suas pernas estavam paralisadas. Ele tentou gritar, mas sua garganta estava fechada. O que mais o aterrorizava era a sensação de que não estava mais sozinho. Algo havia sido despertado nas profundezas do poço. De repente, uma mão fria e esquelética surgiu das águas, agarrando Rafael pelo tornozelo. Ele tentou gritar, mas sua voz não passava do sussurro.
O pânico tomou conta de seu corpo e, com um esforço desesperado, ele tentou se soltar, mas não conseguiu. A mão puxava-o para dentro das águas turvas do poço. O que Rafael não sabia era que o Poço das Almas Perdidas não apenas aprisionava as almas de quem se aproximava, mas também fazia com que elas fizessem parte de seu próprio tormento eterno. Ele sentiu sua alma sendo arrancada lentamente, como se algo sugasse sua essência. Era uma dor insuportável, uma agonia que não se comparava a nada que ele já havia sentido. Ele lutava para respirar, mas o ar parecia desaparecer ao redor dele. Os olhos de Rafael começaram a brilhar com uma luz estranha, e ele viu em sua frente inúmeras figuras, algumas distorcidas, outras com rostos familiares. Eram as almas perdidas que haviam caído no poço antes dele. Eles o observavam, seus olhares vazios e desesperados, como se pedissem ajuda, mas ao mesmo tempo, estavam sendo consumidos pela mesma força que agora ameaçava devorar Rafael. Ele viu a si mesmo, não mais em sua forma humana, mas como uma sombra, uma alma presa no limbo do poço. O tempo parecia não existir ali. Tudo que restava era o vazio, a solidão e a dor de saber que jamais sairia daquele lugar. Ele sentiu o poço reclamar sua alma, e no último momento de lucidez, ele entendeu. O poço não apenas tirava a vida. Ele roubava a própria essência, tornando as vítimas uma parte de sua eternidade sombria. A partir daquele momento, o Poço das Almas Perdidas foi selado novamente. Mas o povo da vila de São Jerônimo sabia o que acontecia com aqueles que ousavam quebrar o silêncio do poço. Rafael nunca mais foi visto. Alguns dizem que seu corpo foi encontrado nas margens do poço, mas a verdade é que ninguém jamais soubera o que realmente acontecerá com ele. Os mais velhos diziam que ele se tornará uma dessas almas perdidas que agora vagavam pelas águas turvas, esperando o momento de atrair mais vítimas. A lenda do poço continuou a assombrar o vilarejo, e sempre que alguém passava perto de seu local, sentia um calafrio na espinha, como se o próprio poço estivesse observando, aguardando pela próxima alma a ser roubada. Você já ouviu falar do Poço das Almas Perdidas? O que você acha que realmente acontece com quem se aproxima dele? Deixe seu comentário e compartilhe essa história com seus amigos. Mas cuidado se algum de vocês passar por uma estrada deserta. Lembre-se de que o poço pode estar mais próximo do que você imagina. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias assustadoras como essa. Toda noite ele passa por elas sem parar, mas ninguém sabe de onde vem ou para onde vai. Na pequena cidade de Cajazeiras existia uma estrada deserta que cortava uma enorme mata. Aquela estrada que antes era o caminho mais rápido para a cidade vizinha, agora estava em desuso. Os moradores evitavam passar por ali após o anoitecer, pois diziam que algo de estranho acontecia ali nas madrugadas. O mais perturbador de tudo era a história do homem da estrada deserta. Ninguém sabia de onde ele vinha ou para onde ia, mas todas as noites ele aparecia no mesmo ponto da estrada, caminhando sozinho. Seus passos eram lentos, quase imperceptíveis, como se ele estivesse em busca de algo ou alguém. Aqueles que passavam de carro à noite se viam forçados a desviar dele, pois sempre o viam à beira da estrada, parado, com os olhos fixos no caminho à sua frente. O mais assustador era que sempre que alguém olhava para ele, sentia uma sensação estranha, uma sensação de que ele não era humano. Seus olhos eram vazios, como se estivessem observando algo além do mundo físico, e seu corpo parecia desprovido de vida. Mas a verdade ninguém sabia, e com o tempo, a história do homem da estrada deserta passou a ser apenas mais uma lenda esquecida pela cidade. Certa noite, Daniel, um jovem curioso e aventureiro, decidiu investigar a lenda do homem da estrada deserta. Ele já havia ouvido muitas histórias sobre o sujeito misterioso, mas achava tudo um exagero. Naquela noite sem lua, com um clima pesado e ameaçador, Daniel pegou seu carro e rumou para a estrada. Ele queria ver com seus próprios olhos o que acontecia ali, longe dos contos de superstição que a cidade espalhava. Conforme avançava pela estrada, Daniel notou que o ambiente ao seu redor parecia estranho. O som da floresta ao redor desapareceu, e uma neblina densa começou a se formar no horizonte. O ar estava pesado, e a sensação de estar sendo observado parecia aumentar a cada metro percorrido. Quando ele chegou ao local onde o homem era visto, o carro falhou. O motor parou repentinamente e as luzes apagaram. Daniel tentou ligar o carro novamente, mas sem sucesso. Foi então que ele ouviu os passos. Primeiro suaves, depois mais pesados, até que uma figura emergiu da neblina. O homem estava parado à beira da estrada, exatamente como nas histórias, olhando fixamente para a direção do carro de Daniel.
Seus olhos eram opacos, sem vida, e sua presença fazia o ar ao redor parecer mais denso, como se fosse impossível respirar. A sensação de desconforto crescia e Daniel sentiu algo estranho em seu interior. Era como se o homem estivesse conhecendo seus pensamentos, como se estivesse dentro da sua mente, lendo tudo o que ele estava sentindo. O homem não se movia, mas seus olhos não saíam de Daniel. Sem saber o que fazer, o jovem ligou o carro mais uma vez e finalmente o motor funcionou. Ele acelerou em direção ao homem, que permaneceu imóvel, até desaparecer na neblina que se formava mais e mais espessa à sua volta. Na manhã seguinte, Daniel acordou em sua cama suado e com um grande medo. Ele havia tido um pesadelo tão vívido que ele sentiu como se ainda estivesse naquele lugar, enfrentando o homem da estrada deserta. Mas o mais perturbador era que ele sentia como se algo tivesse se ligado a ele durante o encontro. A sensação de ser observado não o deixava. Ele olhava para os cantos escuros de sua casa, mas não via nada. Mesmo assim, sabia que algo estava ali esperando. Aquela noite, Daniel teve certeza de que o homem não era humano, mas sim uma espécie de espírito ou entidade, condenada a caminhar eternamente pela estrada. Ele sentia uma conexão estranha com aquele ser, uma presença que o acompanhava em sua mente. Durante os dias seguintes, Daniel procurou mais informações sobre o homem da estrada deserta. Ele foi até os moradores mais antigos da cidade e ouviu relatos sobre como algumas pessoas haviam desaparecido naquela estrada. Falavam que o homem era uma vítima de um acidente, um homem que perdeu a vida naquele local e que agora vagava por lá, tentando encontrar o caminho de volta para o seu corpo. Mas as histórias não faziam sentido. Algumas pessoas diziam que ele era uma entidade maligna, uma força sombria que caçava aqueles que se aproximavam. Outros afirmavam que ele nunca existiu, que era apenas um espírito preso entre mundos. O fato é que ninguém realmente sabia o que era o homem da estrada deserta, mas uma coisa era certa: ninguém queria vê-lo novamente. Um mês depois, Daniel voltou à estrada em um impulso estranho, quase como se fosse guiado por algo além de seu próprio desejo. Ele não sabia explicar, mas sentia uma atração incontrolável por aquele local. Quando chegou ao ponto onde o homem havia sido visto pela última vez, ele viu algo que o fez gelar por dentro. O homem da estrada deserta estava ali parado mais próximo do que nunca. Seus olhos, mais opacos que antes, estavam fixos em Daniel. Porém, algo mudou em seus olhos. Eles brilharam com uma luz esquisita, uma luz fantasmagórica que parecia extrair toda a energia de Daniel. Ele tentou se mover, mas seu corpo estava paralisado. Não podia escapar. A presença do homem parecia agora dominá-lo completamente. Daniel percebeu naquele momento que o homem não era um espírito perdido nem um acidente. Ele era algo muito mais antigo e maligno, algo que vinha além da vida e da morte. Era uma força que consumia a alma das vítimas que ousavam se aproximar de sua estrada. E agora Daniel se tornava mais uma vítima, mais uma alma presa à eternidade daquela estrada deserta. O homem da estrada deserta se aproximou, tocando o rosto de Daniel com a palma da mão fria e sombria. A última coisa que Daniel viu foi o sorriso sinistro daquele ser, antes de sua alma ser sugada para o vazio eterno. O que aconteceu com Daniel? Será que ele conseguiu escapar do homem da estrada deserta? Se você ficou curioso, compartilhe essa história e conte para os amigos. Não se esqueça de deixar seu comentário abaixo. E se você se aventurar a dirigir por uma estrada deserta, lembre-se, às vezes, o que parece ser apenas um homem pode ser muito mais do que você imagina. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias macabras. No coração de uma floresta esquecida pelo tempo, existe um povoado onde ninguém ousa entrar. Dizem que quem atravessa seus limites nunca volta ao mesmo, se voltar. O povoado de Aramata ficava isolado entre montanhas e cercado por uma densa floresta que parecia sussurrar segredos antigos. Poucos mapas registravam sua existência, e menos ainda eram os viajantes que afirmavam ter passado por lá. Os habitantes viviam em cabanas rústicas, com um ar de desconfiança permanente nos olhos. O medo parecia enraizado em cada pedra, em cada árvore torta. O mistério girava em torno de um ritual ancestral realizado durante a lua de sangue, um evento que, segundo a lenda, abria portais para algo que não pertencia ao nosso mundo. Lucas, um documentarista cético, decidiu explorar Aramata para um projeto sobre lendas esquecidas. Ao chegar, foi recebido com olhares frios e silêncio desconfortável. As pessoas evitavam contato, e as crianças se escondiam ao vê-lo. Durante suas gravações, Lucas percebeu marcas estranhas nas árvores, como símbolos entalhados com precisão ritualística.
Uma senhora idosa chamada Dona Irina foi a única que aceitou falar com ele. Ela contou sobre o ritual da Floresta Proibida, realizado para apaziguar um espírito vingativo conhecido como o Sussurrante, uma entidade que se alimentava de medo e memórias. Lucas, movido pela curiosidade, decidiu assistir ao ritual secreto. Escondeu-se entre as sombras e viu algo que congelou seu sangue, aldeões mascarados em círculo, entoando cânticos hipnóticos enquanto uma figura encapuzada sacrificava um animal sob a luz vermelha da lua. O ar parecia vibrar com uma presença invisível, e um sussurro gélido percorreu sua espinha. Quando Lucas tentou recuar, acidentalmente quebrou um galho seco. Os cânticos cessaram. Olhos brilhantes se voltaram para ele, mas não eram apenas humanos. Silhuetas deformadas, criaturas com rostos distorcidos e membros alongados emergiram da escuridão. O Sussurrante estava lá, uma entidade feita de sombras e olhos vazios que pareciam olhar diretamente para a alma de Lucas. Ele correu, mas a floresta parecia se mover contra ele, fechando seus caminhos, enquanto sussurros enlouquecedores preenchiam sua mente. Seu grito ecoou uma última vez antes de ser engolido pelo nada. Meses depois, uma câmera foi encontrada na beira da estrada que levava a Aramata. O último videotape mostrava imagens tremidas, o ritual, o sussurro crescente e, por fim, o rosto de Lucas congelado em um olhar vazio, seus olhos completamente negros. Ninguém nunca mais o viu. O povoado de Aramata ainda está lá, escondido pela floresta que sussurra segredos antigos. Se você tiver coragem, procure por ele. Mas lembre-se, alguns rituais não querem ser interrompidos. Gostou da história? Então confira outras aqui do canal e conte nos comentários o que achou. Em um lago remoto, as ruínas de uma vila esquecida emergem nas noites de neblina densa. Dizem que quando o eco da vila ressoa, é um chamado que ninguém deveria responder. Nas profundezas do interior do Brasil, existe o Lago Velha Água, onde uma vila chamada Juruema foi submersa após uma enchente misteriosa há décadas. O que restou são fragmentos de construções antigas visíveis quando a água baixa, e um silêncio pesado que paira sobre a superfície. A lenda diz que a vila não foi apenas destruída pela natureza, mas amaldiçoada após um pacto sombrio entre seus habitantes e uma entidade chamada a Voz do Fundo. Renata, uma arqueóloga obcecada por mistérios esquecidos, liderava uma expedição para investigar as ruínas submersas. Ela e sua equipe chegaram ao lago durante a estiagem, quando as estruturas antigas voltavam a aparecer. No entanto, o ar ali parecia mais frio, e um eco distante podia ser ouvido à noite, como se vozes sussurrassem sob a água. Renata encontrou um velho diário preservado em uma caixa de metal enferrujada, com relatos sobre um ritual realizado pelos moradores da vila antes da enchente, buscando prosperidade em troca de um preço desconhecido. Conforme a equipe mergulhava mais fundo na investigação, eventos estranhos começaram a ocorrer. Equipamentos falhavam sem explicação, e marcas de mãos molhadas apareciam em superfícies secas. Durante uma noite especialmente silenciosa, Renata ouviu claramente seu nome ecoando do lago. Curiosa e cética, ela decidiu seguir o som. Renata entrou na água, guiada por sussurros hipnóticos. As luzes da lanterna tremeluziram enquanto ela se aproximava do que parecia ser a antiga praça central da vila submersa. Ali uma figura espectral emergiu da água, um ser com olhos vazios e uma boca que não se movia, mas cuja voz ecoava diretamente na mente dela. Era a Voz do Fundo, reclamando o que lhe foi prometido. O espelho d'água se agitou violentamente, e sombras submersas agarraram Renata, puxando o ar para o abismo líquido enquanto ela gritava em silêncio, o som sendo engolido pela própria maldição da vila. Dias depois, a equipe encontrou apenas a câmera de Renata à beira do lago. As imagens finais mostravam o reflexo dela na água, mas com um detalhe aterrador: o reflexo continuava a sorrir para a câmera mesmo após ela ter se afastado, com olhos negros e vazios como se algo estivesse observando do outro lado. O Lago Velha Água ainda está lá, escondendo os segredos de Juruema sob suas águas turvas. Se você ouvir um eco vindo da superfície, finja que não escutou. Gostou da história? Deixe seu comentário e confira mais lendas sombrias aqui no canal. Existe uma estrada de terra esquecida no mapa, onde quem passa após o anoitecer nunca mais é visto. Dizem que não é a escuridão que devora as pessoas, mas o que vive nela. No interior de um estado remoto, há uma trilha de terra batida conhecida pelos locais como a Estrada dos Condenados. Esse caminho conecta pequenos povoados, mas é evitado após o pôr do sol.
Quem ousa atravessá-lo à noite some sem deixar rastros, e os poucos que retornam estão em estado catatônico, incapazes de falar. As lendas falam de uma entidade chamada o Caminhante, um espírito vingativo que persegue os viajantes, buscando algo que nunca foi encontrado. Lucas, um jornalista cético especializado em desmistificar lendas urbanas, decidiu investigar os desaparecimentos. Armado com sua câmera e gravador, ele atravessou a estrada ao anoitecer. No início, tudo parecia normal, até que a neblina surgiu do nada, densa e sufocante. As luzes do carro de Lucas falhavam intermitentemente, e ruídos sussurrantes vinham da mata densa ao redor. Ele registrava cada detalhe, tentando manter a calma. Conforme avançava, Lucas avistou uma figura parada à beira da estrada. Um homem de trajes antigos com o rosto oculto por um chapéu e uma sombra que parecia não obedecer às leis da luz. Quando Lucas tentou se aproximar, a figura desapareceu. O ar ficou gelado e o jornalista percebeu que o caminho parecia se estender infinitamente, mesmo dirigindo por horas. Seu relógio estava parado, e o GPS girava em círculos. Desesperado, Lucas decidiu abandonar o carro e seguir a pé. Ele ouviu passos atrás de si, mas ao olhar, não havia nada. A figura ressurgiu mais próxima, com olhos brilhantes e um sorriso antinatural. Lucas correu, mas o som dos passos aumentava, agora multiplicado. Vozes sussurravam seu nome, prometendo mostrar a verdade. Ele caiu, e ao olhar para trás, viu o caminhante pairando sobre ele, os olhos preenchendo sua visão até o mundo se apagar. Dias depois, o carro de Lucas foi encontrado abandonado, a porta entreaberta e marcas estranhas na estrada, como pegadas que desapareciam abruptamente. A câmera estava intacta, mas os arquivos de vídeo mostravam apenas a estrada vazia, com sussurros inaudíveis ao fundo e uma última imagem. O rosto de Lucas parado, com olhos vazios refletindo nada. A estrada dos condenados ainda existe, e alguns dizem que à noite é possível ouvir um carro passando, mesmo sem haver nenhum. Se você gostou dessa história, deixe seu comentário e confira outras lendas sombrias aqui no canal. Existe um lago tão silencioso que até o som da sua própria respiração ecoa. Mas à noite dizem que você pode ouvir algo mais, o som de um navio que nunca deveria estar lá. No coração de uma região isolada, há um lago conhecido apenas pelos moradores mais antigos como Lago do Sussurro. O lugar parece comum durante o dia, mas ganha um aspecto sinistro ao anoitecer. Uma neblina espessa cobre as águas, e lendas falam sobre um navio que aparece flutuando silenciosamente, mesmo sem ter ligação com o mar ou rios navegáveis. Dizem que é o navio fantasma de Etel, amaldiçoado após uma tragédia que condenou sua tripulação a um destino pior que a morte. André, um explorador curioso fascinado por mistérios, decidiu acampar perto do lago para investigar. Armado com uma lanterna, uma câmera e um gravador, ele esperou pacientemente a chegada da noite. O frio era cortante, e o som da água batendo suavemente na margem parecia hipnótico. Por volta da meia-noite a neblina ficou mais densa, e André ouviu o som de um sino distante, ecoando do meio do lago. Com o coração acelerado ele apontou a lanterna para a água e viu uma silhueta emergindo da bruma, um navio antigo, coberto de musgo e com velas esfarrapadas que se moviam mesmo sem vento. O navio deslizava silenciosamente sem fazer ondas, como se flutuasse acima da superfície. Curioso e assustado, André pegou um pequeno barco para se aproximar. A cada remada, o ar ficava mais gelado, e ele sentia uma presença invisível observando-o. Ao chegar perto, viu figuras na proa do navio, mas não eram pessoas comuns. Seus rostos estavam distorcidos, com expressões de agonia congeladas no tempo. Subindo a bordo, André percebeu que o navio não fazia barulho algum sob seus passos. Ele encontrou diários antigos que falavam sobre uma tripulação que desapareceu misteriosamente enquanto transportava um artefato amaldiçoado. De repente, ele ouviu passos ao seu redor, mas não havia vento para explicar as velas tremulando. André virou-se rapidamente e viu uma figura sombria com olhos brilhantes, encarando-o fixamente. Tentando fugir, André correu para o barco, mas as águas ao redor do navio começaram a borbulhar, e mãos esqueléticas emergiam, tentando puxá-lo para baixo. O barco virou, e André foi arrastado para a água gelada. Ele lutava para respirar, vendo rostos pálidos sob a superfície, até que tudo ficou escuro. Dias depois, o acampamento de André foi encontrado intacto, mas sem sinal dele. Sua câmera estava lá com imagens granuladas do navio e uma última gravação onde ele sussurra: "Eles estão aqui. Eles nunca foram embora."
O lago parece calmo novamente, mas os moradores locais dizem que em noites de neblina, ainda se ouve o som de um sino distante. O Lago do Sussurro continua escondido, esperando o próximo curioso. Você teria coragem de visitá-lo? Se gostou dessa história, comente o que achou e confira outras lendas sombrias aqui no canal. Há lugares onde o silêncio é mais assustador do que qualquer grito. Em uma caverna esquecida, o silêncio não existe. Ele é preenchido por sussurros que nunca se calam. No interior de um povoado isolado chamado Vale Sombrio, existia uma caverna evitada por todos. Chamavam-na de Caverna dos Sussurros Eternos. Moradores locais acreditavam que a caverna era um portal para o mundo dos mortos. Diziam que quem entrasse jamais sairia o mesmo. O som de vozes sussurrantes podia ser ouvido mesmo do lado de fora, principalmente à noite. Lucas, um jovem explorador cético, decidiu investigar o local para um documentário sobre lendas urbanas. Ignorando os avisos, ele seguiu até a entrada da caverna com apenas uma lanterna e uma câmera. Ao entrar, Lucas foi imediatamente envolvido por um frio intenso, mesmo que o dia estivesse quente. As paredes da caverna estavam cobertas de marcas estranhas, como se garras tivessem arranhado a pedra. Ele registrava tudo, comentando o quão absurdo era o medo dos moradores. Mas conforme se aprofundava, começou a ouvir sussurros suaves, quase imperceptíveis. Pensou ser o vento atravessando fendas na pedra. No entanto, as vozes começaram a formar palavras em uma língua que ele não compreendia, mas que pareciam chamá-lo pelo nome. Lucas tentou ignorar, mas uma sensação de estar sendo observado ficou cada vez mais intensa. Ele avistou uma câmara subterrânea maior, iluminada por uma luz fraca que não conseguia identificar a fonte. No centro, havia um pedestal de pedra com um objeto estranho, um amuleto antigo coberto de runas. Quando Lucas o tocou, as vozes aumentaram em volume, tornando-se gritos desesperados. De repente, a lanterna falhou, e Lucas ficou imerso na escuridão. O ar ficou pesado, e ele sentiu mãos invisíveis tentando puxá-lo. Em pânico ele correu, mas a caverna parecia mudar, corredores se fechavam e novos se abriam, como se estivesse viva. Em um momento de desespero, ele ativou a câmera com a luz noturna. Através da lente, ele viu figuras sombrias, rostos distorcidos pela dor, presos às paredes como se fizessem parte da rocha. Eles estendiam as mãos para ele, seus olhos brilhando com uma luz fria e vazia. Lucas gritou, mas sua voz se perdeu entre os sussurros incessantes. Tentando encontrar a saída, ele caiu em uma fenda oculta, perdendo a consciência. Dias depois, um grupo de busca encontrou sua câmera na entrada da caverna, mas sem sinal de Lucas. As gravações mostravam imagens distorcidas com sussurros crescendo em intensidade até um último quadro, o rosto de Lucas, olhos vidrados e uma mão sombria segurando seu ombro. Ninguém mais ousou entrar na Caverna dos Sussurros Eternos. Mas à noite, se você escutar com atenção, talvez ouça uma nova voz entre os sussurros, a de Lucas. Será que você teria coragem de entrar em um lugar assim? O que você faria se ouvisse seu nome sendo chamado por vozes invisíveis? Comente o que achou dessa história e não se esqueça de conferir outros relatos sombrios aqui no canal.